Prontinho, então, estamos gravando agora o nosso estudo do livro O Caibalion. Vamos falar hoje sobre o capítulo 13, espero que dê tempo de falar também sobre o capítulo 14. Capítulo 13, princípio de gênero, sétima lei hermética e a última. E o capítulo 14 é um complemento do próprio princípio de gênero, que é o gênero mental, que mais ou menos faz aquela união da primeira lei com a última. Né? Da primeira lei com a última, que a primeira lei o que é? O universo é mental. E aí fala sobre o todo, e a gente falou no decorrer desses estudos todos que a gente fez, das 7 leis, sobre muito sobre a unidade, né? A unidade do todo, e simbolizamos pelo círculo, né? Ou pelo número 0. Vamos falar também sobre isso aqui. Deixa eu abrir o nosso slide, essa apresentação. Então vamos começar. Então, a sétima lei hermética, o princípio de gênero, quando a gente fala sobre gênero, o que a gente pensa, né? A gente pensa no gênero masculino e no gênero feminino, obviamente. Apesar que hoje isso ficou muito, parece muito mais amplo pelo surgimento aí mas o gênero, ele simplesmente é o masculino e o feminino, assim como toda manifestação é dual, sempre dual. E aí a gente vai entender o porquê ela é dual, ou seja, sempre a pares, né? Em dois. Então, o capítulo começa falando o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion, livro. Quando a gente fala em planos, que planos são esses? Os planos de todas as dimensões, de todos os planos existenciais de vida. A gente considera que os planos, a vida, aliás, ela tem muitos patamares. Entre o céu, chamado céu, ele tem muitos patamares existenciais. Então, não importa os planos, as dimensões que nós estejamos, o princípio estará, a lei do princípio de gênero estará presente. Então, vamos deixar isso mais claro também. Então, o que é o princípio de gênero? Essa dualidade masculina e feminina? Ela nada mais é do que a própria lei da polaridade, só que voltada para criar. Né? Voltada para a criação. O masculino e o feminino são como se fossem dois polos. E eles são essenciais um ao outro para gerar a criação. Né? Olha o que diz aqui. A polarização feita. O que é o princípio do gênero? Os polos que se unem para criar. Uma polarização feita para compreender a divisão em melhorar e evoluir. Criar, dar novas possibilidades, manifestar o novo criacional. Então, no princípio, tínhamos o primeiro que é o uno criador, o uno criador do todo. E ele é simbolizado não pelo número 1, mas pelo número 0, pelo círculo, né? Pela unidade do todo. Como a gente até viu nos quinto, quarto capítulo, terceiro, logo após o princípio do mentalismo. Então, a primeira unidade, ela é o 0. Afinal, o 0 é o que dá a possibilidade infinita matemática da criação, né? Que nem a gente viu. Se a gente não tivesse o 0, nós teríamos apenas 9. Colocando o 0, a gente tem infinitas possibilidades. O círculo também é aquilo que une o início e o fim. Né? Não tem o início e o fim, ele é o todo. Ele está no início, está no fim, está no meio, está em tudo. Então, esse é o primeiro. Porém,
quando a força da criação se divide em dois, porque sem essa divisão não há possibilidade da manifestação e da criação, né? A gente também já falou sobre isso, por exemplo. Se eu sou um e eu não tenho um par, né? Se não existe um par, a única coisa que eu posso criar sou eu mesmo. Então não há possibilidade de criação de algo novo e evolucional se eu crio sempre a mim mesmo. Não existe a criação, porque será sempre o mesmo, não é? Então, para existir a criação e o desenvolvimento de algo diferente, é preciso a dualidade, né? Ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino, falando em especificidade da criação. A criação precisa do masculino e do feminino para que haja o desenvolvimento de algo novo, né? Ficando isso claro, quando a gente coloca o dual para criar algo novo, a gente coloca um terceiro ponto, né? Que aí forma a tríade, muito presente em quase todas as religiões, como criação, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, e assim por diante. Então, o 3 é representado sempre pela pirâmide, né? Pela pirâmide, um símbolo muito cabalístico, né? Ou caibalístico, que nem diz o nome do livro, que é o conhecimento vindo de cima para baixo, né? Então, ficando isso claro, nesse desenvolvimento da criação, a gente já entende uma boa parte do que é o princípio do gênero, né? Nada mais é do que a polaridade voltada à criação. Sendo o triângulo, a tríade, o manifestado em criar, e aí o número 1 dá existência ao número 1, né? Porque o primeiro 1 é o uno criador, ele não simboliza por 1, mas sim pelo círculo, pelo zero. E aí entra no dual, o dual também não é 1, ele é o dual, a divisão do masculino e feminino, criando um terceiro elemento. E aí nós conseguimos formar o 1, 2, 3, né? Com a tríade. Se a gente perceber, eu coloquei as formas geométricas aqui para a gente ver. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar em geometria sagrada, né? Normalmente sim. Mas se a gente perceber, todos os elementos geométricos podem ser divididos em triângulos. Tá? Todos eles. Justamente por causa dessa tríade. Vou ter alguns exemplos aqui. Todos eles podem ser subdivididos em triângulo. O círculo, vocês sabem que o círculo, para medir a área, né, no começo, como é que se fazia? Eram divididos em triângulos, e aí é como se fosse fazendo vários lados, até que essa dimensão do observador não conseguisse mais ver os lados e formasse um triângulo. Por exemplo, aqui na imagem ali, né? Vocês estão vendo ali, vou botar o mouse. 6 lados, 10 lados, 14 lados, 20 lados, e assim por diante, até que chega uma hora que, da dimensão de visão, por exemplo, 50 lados parece um círculo. Só que são 50 lados. Se a gente olhar bem de pertinho, ele vai ter um lado reto, né? Formando um triângulo. Então, o que a gente tem que perceber nisso? Toda a geometria, ou seja, o espaço, tudo que a gente vê ao nosso redor agora, sala, tudo que é geométrico pode ser subdividido em triângulos, em tríades, né? Então, olha o que eu escrevi aqui. No manifestado, tudo é dual. E o dual que dá a possibilidade da criação e do desenvolvimento, gerando da sua união sempre um terceiro diferente, né? Que é, por exemplo, no masculino e feminino, um animal masculino e feminino, junto um gameta masculino, um gameta feminino, um gene masculino, um gene feminino, forma um terceiro, que vai ser a mistura de gene dos dois. Estamos falando de algo físico.
Isso vale também para em todos os planos, em todas as dimensões de criação. Então, até mesmo a matrix tridimensional, que é na qual a gente está vivendo, é formada por esse princípio criador. Então, a própria geometria sagrada tem o princípio de gênero ali, que é todo o espaço visível, né? Tudo que a gente vê tem uma forma geométrica, seja um pentágono, seja um trapézio, um retângulo, tudo que a gente vê vai ter uma geometria. Essa geometria também entra o princípio de gênero nisso que eu estou falando, né? Para a gente perceber onde é que está o que é esse princípio de gênero. Para a gente começar a perceber no que a gente tem em mãos, né? Na nossa vida, que a gente não percebe, né? Alguém já tinha percebido essas questões do próprio espaço? Porque quando eu falo espaço, é a criação. Espaço é criação. E movimento é tempo. Depois vamos explicar um pouquinho mais, né? Quem não fez as outras leis. Então, espaço é criação. Tudo que a gente vê faz parte de criação, né? Foi o fulano, o marceneiro que fez isso aqui. Se a gente voltar antes do marceneiro, alguém fez a ferramenta, alguém criou o marceneiro. Se a gente for lá na origem, a gente vai entrar no Uno, né? O Uno criador. E aí vem desencadeando toda a criação. Tudo que a gente vê vai ter a tríade do triângulo na geometria sagrada. E aí, quase sempre eu uso esse princípio, né, que para a gente entender a lei do micro ao macro, aonde está essa lei, né, do micro ao macro? Quando a gente... Vocês sabem que o elemento de manifestação, a teoria do Big Bang é a mais aceita, né? E ela entra muito com a parte espiritual do Uno Criador, né, de ter um Deus Criador. Ela pode ser conectada. Então, no princípio, né, o primeiro elemento era o átomo primordial, né, que continha muita energia, muita intensidade, e houve uma explosão, né? Provavelmente não uma explosão grande, não, mas sim uma microexplosão, e dali saiu tudo que existe. Mas a primeira coisa para que o Big Bang, a teoria mais aceita, criacional, tenha existido, a primeira coisa para que tudo exista na criação é o elemento positivo e o elemento negativo, que formam uma dualidade. Afinal de contas, todos os átomos são formados por núcleos positivos e eletrosferas negativas. Então, o primeiro elemento a ser formado no universo foi o hidrogênio, né? É a molécula mais simples. Ela tem um núcleo positivo e um elétron orbitando negativo. Né? Do hidrogênio, com resfriamento da criação do universo, com esse resfriamento, a temperatura ficou adequada a que começassem esses elementos do hidrogênio a se juntar, até que eles começaram a entrar em fusão nuclear. Os núcleos desses átomos de hidrogênio começaram a se colidir e entrar em fusão nuclear. Dessa fusão nuclear, quando ela acontecia, dispersava um outro elemento que era o hélio. Adivinha do que são formadas estrelas? Que a gente conhece, o Sol, ou todas as estrelas. De hidrogênio em colisão nuclear, liberando hélio. Então, e aí se fez a luz, né? A famosa luz, e aí se deu a luz. Mas vocês vejam que o primeiro elemento, e tudo que é de vida, né? Só tem vida porque existe uma estrela alimentando também. Mas vocês vejam que a primeira coisa da teoria do Big Bang é justamente essa de sair do uno, de algo, para o dual, que é o positivo masculino. Esse positivo masculino é o princípio de gênero,
criando tudo, né? Olha, aqui tem se vocês perceberem, uma estrutura atômica. Tá vendo ali, ó, o positivo, os nêutrons, né? Formando o núcleo, e os elétrons negativos. Positivo e o negativo. Sempre o positivo e o negativo está em todos os átomos. E assim foi na criação. Quando a gente olha para nosso sistema solar ou qualquer outro sistema solar, a própria lei que rege esse movimento também está ali no princípio de gênero com o positivo e o negativo. Quem que é o positivo? Quem que dá energia e alimento a tudo à sua volta? É o Sol, né? A estrela do nosso sistema solar. Se não fosse o Sol, não existiria alimento, não existiria vida, não existiria movimento, tempo, o tempo que a gente conhece, não existe. O que é o tempo? A mensuração de tempo. É a Terra girando em torno do eixo central dela e em torno da estrela Sol, que forma os dias, as horas, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses e um ano, que é uma volta em torno do Sol. Então, o elemento, ele é exatamente igual. O Sol é o positivo e formando uma eletrosfera, que são os planetas orbitando o núcleo do sistema solar, que é o Sol, né? O heliocentrismo. Então, vocês vejam que aí, isso falando no sistema solar ou no átomo. Se a gente olha deixa eu voltar aqui. Se a gente olhar para o Sol individualmente, dentro dele vai ser o que é o formado Sol? É hidrogênio entrando em fusão nuclear, liberando hélio. Hidrogênio entrando em fusão nuclear, liberando. Tudo está o positivo e o negativo. E o próprio Sol tem uma camada magnética que também tem o seu polo positivo e o polo negativo. Se a gente olhar para a Terra, tem uma camada magnética, inclusive sem ela a temperatura aqui seria enorme, as pulsações dos raios solares seriam devastadoras, levariam tudo, né, os ventos solares e tal. Então a gente tem uma proteção magnética na Terra através do polo positivo e negativo, que é por que o ímã, né, a bússola, sabe onde é que vai para o norte e tal, sempre para o norte, sempre para o sul, por causa dos polos magnéticos do planeta Terra, né? Então, esse positivo e o negativo é o princípio de gênero. O que é muito comum na cabeça das pessoas é achar que princípio de gênero confundir com sexo masculino e feminino. Não, o sexo masculino e feminino é a manifestação do princípio de gênero nessa questão do planeta, da vida humana e dos animais. Mas isso é só uma pequena parte do princípio de gênero que está em tudo, em todos os planos, que nem disse lá no começo. Né? Então, a gente está visualizando isso. Então, essas cargas positiva e negativa em toda a matéria manifestada é a ação do princípio de gênero criando. Porque você veja, do hidrogênio formou o hélio. No resfriamento, da continuação do resfriamento do, do universo, foram se criando elementos mais pesados, como cálcio, ferro, o carbono, que é a base da terceira dimensão aqui no nosso planeta, e outros elementos. Como que isso aconteceu? Todos a partir do hidrogênio. Que um átomo ia se juntando com outro, por exemplo, na química, né? Um químico consegue. Como é que a gente conseguiu formar um plástico, que inclusive é altamente poluente aí no planeta? Como é que se formou o plástico? Através de um átomo, de um elemento, juntando com outro, dessas cargas todas, positivo e negativo, formando um novo elemento, que foi o plástico, que foi o silicone, que foi um monte de elemento que o próprio homem criou fazendo essa fusão. O universo já tinha feito isso de forma equilibrada, né? Para gerar e criar a vida, criar o manifestado, que a gente chama. Então, estão conseguindo visualizar o princípio do gênero em ação na criação? Tá? E aí entra o princípio de gênero no corpo físico.
né, no corpo físico. Então, vocês vejam como as camadas de planos, vamos falar agora assim, juntando com o princípio de gênero, que é ó, o princípio de gênero agindo das camadas inferiores às superiores, né? Então, nas camadas inferiores, o princípio de gênero age na sobrevivência, na criação e na evolução da espécie corpo. Né? Viemos lá dos hominídeos, e os animais continuam evoluindo num modo mais devagar, né? Por exemplo, o macaco de 2 milhões de anos atrás, não, ele teve uma pequena evolução, não igual do homem, né? Porque o homem teve uma outra interferência. Ela teve uma pequena evolução, mas não é o mesmo macaco, ele teve uma evolução. Né? Então, ali o princípio de gênero vai criando, por exemplo, na natureza, como que ocorre o acasalamento dos animais? Existe, é aleatório, um animal vê o outro e eles se acasalam, o masculino e o feminino se acasalam? Não. A fêmea geralmente escolhe o macho mais forte, às vezes, normalmente eles até entram em conflito, brigam para quem vê que é o mais forte para poder acasalar. O que é isso? É o darwinismo, né? Ele é juntando o gene mais forte para gerar um novo ser com as características do quê? Mais fortes, mais evoluídas, fisicamente falando, né? Quando a gente eleva um pouco esse padrão, né, falando da sexualidade, ele está mais envolvido com a emoção já, né? Pode ver ali no bonequinho, está mais na parte do cardíaco. É muito relativo a emoção. E essa emoção também está unida ao corpo astral, né? Que é o nosso corpo que a gente assume quando perde o corpo físico. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma identificação um corpo, né, feminino, mas uma identificação astral masculina, tende a gostar do mesmo sexo no corpo físico. Né? A emoção mexe mais com o mesmo sexo. Isso normalmente acontece porque nessa identificação o corpo astral é chamado também de psicossoma, é um corpo gerado pelo corpo mental, e ele tem uma identificação, às vezes até pelas experiências de vidas, usando um corpo masculino ou feminino, ela se identifica mais com esse corpo. E aí, quando nasce muito tempo vindo numa experiência masculina, por exemplo, muito tempo durante vidas, em vários orbes, vários planetas, de repente vem para o planeta Terra e nasce num sexo feminino. Mas a identificação psicossomática do corpo astral, ela é masculina. E agora está num corpo feminino físico. Mas dentro da emoção do ser, a alma, que é o corpo astral, vamos dizer assim, que é um corpo gerado pela mente, ela tem uma identificação com o masculino. Então ela tende a gostar do mesmo sexo, né? Tá no corpo feminino, mas continua gostando do feminino, tendo atração pelo feminino. Justamente por isso. Então, é o princípio de todos nós, independente do nosso corpo físico ser masculino ou feminino, nós temos o princípio de gênero masculino e feminino dentro do nosso corpo. Todos nós temos o princípio de gênero masculino e o princípio de gênero feminino, mesmo o corpo sendo masculino ou feminino, entendeu? Então, isso pode ser mais acentuado no masculino, mais acentuado no feminino. Tem muitos os chamados machistas e muitos chamados as feministas, é quando vivencia muito o extremo do masculino e do feminino no corpo físico, juntando com essa parte da emoção, né? Só que isso, a gente já viu que os extremos nunca são bons, né? Então, quando a gente fala assim de masculino e feminino, a gente está falando aqui, qual que é a função do masculino e feminino? Não é criar, desenvolver? Se a gente for para um lado só demais, vira briga, vira guerra. Não se cria nada de bom. Né? Numa guerra, todo mundo só
acaba se prejudicando. Então, é isso que muitas vezes acontece, quando a gente olha só para um ponto, né? Sem juntar os dois gêneros nesse pensamento da criação. E o próprio gênero mental, né? Que depois a gente vai falar sobre isso, então não vou falar agora. Nos corpos, né? Nós temos uma subdivisão, mental superior, mental inferior. Mental inferior é mais a parte emocional, né? Mais a parte emocional, o mental superior é mais a parte criacional, né? Aquela conexão mais com o divino. E aí nós temos o corpo energético, corpo físico. Em todos esses planos está presente essa dualidade. Né? Quando a gente vibra mais em provir sobrevivência, né? Prover, né? O prover e tal é um lado mais masculino, fisicamente falando, na parte mais baixa, né, do ser. Já a parte feminina ela é mais gestacional, né? Ela mais abraça mais, ela desenvolve. Nós vamos ver mais um pouco sobre isso nos slides posteriores. E aí também, quando a gente fala de masculino, gênero masculino e feminino, tem muito na cultura oriental o yin e o yang, que tem suas características que nada mais são do que masculinos e femininas, né? O yin feminino e o yang masculino, né? Vamos ver algumas características aqui. O feminino, o yin, né? Tem mais cooperação, tem mais possibilidade de doação, de se doar mais, se conectar mais, ser... Veja bem, não quer dizer que quando a gente está falando aqui de gênero, não quer dizer que o homem não é cooperador, que o homem não se doa, que o homem não se conecta, que não cuida. Eu acabei de falar, né, gente? O gênero está em todos nós das duas maneiras, masculino e feminino. Dentro de mim tem os dois gêneros, mas há uma tendência de manifestação maior na mulher ou no feminino dessas características, né? De cuidar mais, de buscar ser mais saudável, ter mais resistência, intuição, empatia, paradoxo físico-emocional, não é tão linear, lida com ambivalência, essas coisas. E já o Yang é mais voltado à competição, a acumular, concentrar, ter, fazer, é mais objetivo, né? Ter metas, aumentar performance, competição, né? Experiência de pico, racional, analítico, lógico, mental, linear, busca da certeza, tecnologia, maior é melhor, competição, a expansão, independência, hierárquica é melhor, tem essa tendência maior de liderança, né? Uma mulher que tem um cargo mais de liderança, normalmente ela tem essa tendência mais objetiva, né? Mais focos mais objetivos. Então, são características do masculino e do feminino. Então, o que a gente precisa visualizar sempre, a junção dos dois como um meio de criação. Né? Os dois vão ter lados positivo e negativo. Né? Os dois vão ter pontos bons e pontos ruins. Quando que isso é bom? Quando é unido. Quando que isso é ruim? Quando é extremo. Então, essa conexão dos dois é o próprio manifestado. Sempre que olharmos indistinto um polo do outro, um gênero do outro, no âmbito da criação, sempre estaremos observando de forma errada ou de forma ruim. Nenhum é sem o outro. Então, nenhum pode existir sem o outro. Todos nós, todos os filhos em corpo físico, nascemos dessa junção, né? Masculino e feminino, de alguém. O que chamamos de positivo ou masculino, né? Normalmente o positivo é o masculino e o negativo é o feminino. É uma nomenclatura só. Muita gente confunde isso com ser bom e ruim. Não tem nada a ver, tá? Ela não faz... O bom e ruim, o ser positivo e negativo no masculino e feminino não faz muito sentido. O masculino é um start e o outro gestaciona. Então, um dá o start
Um é criador, né? Criador não é bem a palavra. Um é iniciador e o outro é gestacional, né? Transportador. E os dois criam o todo em tudo. Vocês já viram ali, né? A gente estava falando do átomo. Vocês viram que o positivo fica no meio, né? É o núcleo. É o que rege, controla. Mas todo trabalho é feito pelo polo negativo. Toda manifestação é feita pelo polo negativo. E geralmente o feminino é muito mais ativo que o masculino, né? Em casa, principalmente, vocês já viram, né? Como é que é o homem quando chega em casa? Porque os dois geralmente hoje em dia trabalham, né? O homem e a mulher trabalham. O homem chega em casa quer ir pro sofá. Enquanto a mulher tem que fazer as funções. Tá mudando um pouco isso, né? Mas é que a mulher, o feminino, né? E a mulher é a parte do feminino no físico, ela tem uma tendência de ser mais ativa, né? De ser mais existencial, mais expansiva. É uma tendência do gênero feminino. Agora vamos falar um pouco sobre o espaço e o tempo, né? Então, a gente falou lá na introdução hoje sobre que espaço é criação, o espaço é criação e o movimento é o tempo. Nesse movimento de espaço-tempo, né, que está em todo o universo como uma malha, na teoria da relatividade, uma malha espaço-tempo, onde um fio é o espaço, o outro é o tempo, um não existe sem o outro. E o espaço é o elemento masculino. E o movimento, que é o tempo, é o elemento feminino. Os dois se unindo geram a malha espaço-tempo, que não é visível, mas é comprovado cientificamente, e rege todas as posições dos planetas, o movimento dos planetas, né? Na Terra temos 24 horas, por quê? Porque demora 24 horas, 23 horas, quase 24 horas, para ela dar um giro no seu eixo, no seu eixo. Mas há uma conexão de planeta com a Lua, da Lua com Marte, com outro planeta do sistema solar, com o Sol, principalmente, né? O Sol fica regendo todos esses planetas, com outros sistemas solares, com a Via Láctea, assim por diante. Há uma conexão. Quem que faz essa conexão? Que é a lei da gravidade que faz, mas quem que dá a lei da gravidade? É a malha espaço-tempo, que é justamente como nesse desenho ali, onde uma linha é o espaço, outra linha é o tempo. Como se fosse um lençol onde coloca uma massa, a massa é um planeta, por exemplo, esse planeta molda, cria uma deformação nessa malha, que é o espaço e o tempo, que atrai as outras esferas em volta, né? Fazendo essa conexão por moldar essa malha espaço-tempo. Isso que eu estou falando é científico, tá? É a teoria da relatividade geral. Moldou o espaço-tempo, é como se fosse uma conexão virtual de tudo com tudo. De cada planeta com a sua Lua, com o seu satélite, de cada planeta daquele sistema solar, com aquele Sol, aquele sistema solar se conecta através da lei da gravidade em outras estrelas, que vai fazendo o movimento da criação com o movimento do espaço-tempo. Isso não é fantástico, galera? Porra, isso aí é muito legal. Como é que pode? E o estudo vem para justamente a gente observar isso que ninguém observa, né? Quem é que conecta a teoria da relatividade geral? A primeira coisa, pouca gente conhece a teoria da relatividade geral. Quem é que conecta a teoria da relatividade geral com a criação, né? A ciência com o criacionismo. Pouca gente, mas se a gente começar a pensar, tem tudo a ver. Tem uma relação muito íntima, né? Então a gente precisa localizar o divino. Até publiquei isso aí, né? Que são pensamentos meus, né? Baseados justamente no estudo. Então, o céu e o inferno nunca foram opostos. Assim como o masculino e o feminino muitas vezes são tidos como opostos, né? São muito divididos.
mas eles nunca foram opostos. Só o inferno acha isso, só os extremos, só o extremo acha isso. E o extremo é sempre o inferno. O céu está sempre no equilíbrio, né? Então, o céu e o inferno nunca foram opostos. Só o inferno acha isso. O céu, sabe o que o céu faz? Não é que ele escolhe as vibrações do inferno. São as próprias unidades separadas existenciais, como nós, que fazemos nossas escolhas e temos nossas consequências. E geramos um inferno para nós mesmos. Olha para a Terra, né? Uma maravilha de recursos. O que o ser humano está fazendo? Destruindo os recursos e fazendo faltar recursos básicos para a própria sobrevivência dele. Existe maior burrice do que isso? É que nem tu pegar a tua casa e começar a usar e não limpa, não cuida, não faz nada, daqui a pouco tu não tem nada. E aí tu tem que ir para a rua, não tem mais casa. É a mesma coisa que o ser humano faz com o planeta. Né, almejando tecnologia, coisa, é muito bom, mas não se tem a conexão com o divino que causa esse equilíbrio. Porque se o ser humano tivesse essa conexão com o divino, com a criação, ele vivenciaria a sua experiência humana, usaria dos recursos naturais, mas de forma a não acabar com eles, né? Não acabar com eles. E sim de uma forma que ele conseguisse equilibrada, conseguisse regenerar na mesma proporção que está usando. A gente continuaria sempre com o paraíso, recursos naturais maravilhosos. Então, o céu é alheio aos extremos, é a base que dá ritmo, equilíbrio, que é isso que eu acabei de falar, de forças, com foco no desenvolvimento e no melhoramento. Né? Enquanto o ser humano não entender esse princípio de equilíbrio sobre o uso das coisas em pró do seu bem-estar, da sua atividade, mas de forma equilibrada, de forma que consiga se regenerar, ele jamais vai sair desse padrão da Terra. A Terra evolui e ele vai para planetas semelhantes ou até primitivos, piores, para justamente dar valor àquilo que ele não consegue dar valor, né? Que é o princípio da vida e da criação, na própria natureza, no meio em que ele vive. Então diz assim, amar inimigos é ver no diferente o motivo do nosso desenvolvimento. Quantas vezes vocês já viram inimigos batalhando e tentando um ser melhor que o outro, duelando ali no caso, né? E aí isso é uma motivação para o outro se desenvolver e acaba criando um monte de coisa, mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer. Então, os irmãos que brigaram montaram cada um sua empresa. Aí as duas empresas começam a crescer, porque um está crescendo, o outro não pode ficar para trás, o outro cresce também. E assim vai, né? E a gente olha isso em quase tudo. Então, essa competitividade, né? Justamente, se a gente observar profundamente, a gente vai ver que o inimigo não é tão inimigo assim. Ele nos auxilia de alguma maneira. E é justamente nisso que a parte superior do comando planetário, dos céus, como queira chamar, ela faz com que tudo que pareça ruim seja meio de desenvolvimento naquele patamar existencial. Se a gente olha para nossas vidas, a gente vai perceber que todas as dificuldades que nós tivemos até hoje nos fizeram melhores em todas as batalhas. A pessoa pensa assim, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, com tantos anos de idade, lá no meu primeiro filho, no meu primeiro trabalho, né? Lá no começo da minha experiência, meu Deus, eu estava voando. Só que é o seguinte, ninguém tem a cabeça e a experiência que tem hoje sem ter vivido o que viveu, né? Não tem como. Você só é o que você é hoje pelo que você passou e viveu. Pelas dificuldades que você já venceu. Pelas experiências que você já teve. Então, quando a gente olha para o diferente aos olhos
dessa conexão do gênero masculino e feminino, ou seja, dos polos diferentes, nessa visão de desenvolvimento, a gente percebe que o inimigo não é inimigo. Ele nos auxilia ao nosso desenvolvimento. A gente observar, às vezes ele observa os nossos defeitos que nós não enxergamos. Né? Então, essa autoobservação junto com a observação do outro, nesse olhar de desenvolvimento e criação dos polos diferentes, que é os dois criando um terceiro, né? Se a gente tiver essa consciência, a gente consegue se desenvolver muito melhor, muito mais rápido, de forma harmônica, e não com guerra, né, e conflito, mas sim de forma harmônica. Então, e por último, estar dentro da guerra nos faz ver opostos que não somos. Então, como a gente está vivenciando essa vida material, né, e na vida material, olhando para a natureza, a gente vê muito duelo. Eu acabei de dar o exemplo dos machos se confrontando, duelando, para ver quem vai copular com a fêmea. E não é diferente, se a gente olhar bem para o ser humano, não é muito diferente, né? Então, ele vive essa guerra de duelo, conflito, né? Conflito pelo o meu, né? Meu filho, o meu marido, a minha esposa, a minha família, os meus bens, o meu, e cria guerras, ou seja, inimigos em volta. Por quê? Porque está dentro da guerra. Estando dentro da guerra, nós vemos opostos que, na verdade, se a gente olhasse no todo, nós não somos. Né? Ficou claro? Então, terminamos o terceiro capítulo. Fui um pouquinho mais rápido, porque a gente tem 2 capítulos num estudo só. Os dois são princípios de gênero, só que agora a gente vai falar sobre o gênero mental, que é a mente dual, né? A mente dual. A mesma coisa que na criação do princípio do gênero, havia o positivo e o negativo como princípio de criação, se separou em 2, para depois formar sua criação tríade e assim formar o todo. No gênero mental dual também existe a própria lei. Lembra que lá no princípio de gênero ele falou que em todos os planos, e o plano mental é um plano superior, né? Um plano dos mais superiores. Então, essa mente dual existe em cada um de nós também. Então, existe a mente objetiva e a mente subjetiva. A mente objetiva é a parte mais masculina e a mente subjetiva é a parte mais feminina, né? No princípio de gênero. Temos a mente inconsciente, a mente consciente e a mente inconsciente. Volto a falar, né? Que toda vez que eu falo isso, na cabeça das pessoas é muito, o consciente é melhor, o inconsciente é pior. Na verdade, não tem melhor nem pior. Quem que rege o consciente, na verdade, é o inconsciente, sem a gente saber. O subconsciente e o inconsciente. Então, temos a mente voluntária e involuntária. A mente ativa e a mente passiva. A voluntária é a masculina, a involuntária a feminina, a ativa masculina, a passiva feminina. Então, há essa subdivisão no plano mental. Seja o plano mental do todo, o uno criador, ou de cada um de nós. Tá? Eu vou passar aqui só para eu ligar esse slide com esse outro aqui. Como eu falei, a gente está falando e eu vou lembrando que vai vindo e a gente vai falando. Então, por exemplo, a gente falou ali de mente ativa e mente passiva, né? Ou mente voluntária e mente involuntária, poderia ser. Então, o todo é mental, e essa mente é dual no manifestado. Sempre há uma mente ativa e uma mente passiva, ou uma mente voluntária ou uma mente involuntária. Por exemplo, né, na natureza, quando a gente olha para a natureza, as flores, os animais, os insetos, né, quem que rege o equilíbrio da natureza ali? Quem que rege o equilíbrio da natureza de ter o vegetal alimentando aquele animal e o outro animal se alimentando daquele animal, fazendo a cadeia alimentar e dando equilíbrio a isso, né?
existe uma mente, uma consciência agindo sobre, com as suas leis sobre aquele elemento, que muita gente chama de mãe natureza. A mãe natureza, ou mãe terra, né? Que rege. Nós temos os elementos da água, da terra, do fogo, do ar. Nós temos o reino mineral, vegetal, animal, hominal. Todos eles se equilibram para fazer com que a vida continue. Se a gente tira, por exemplo, um inseto da natureza, provavelmente a gente vai causar um grande efeito em todo aquele bioma. Né? Tiramos a abelha, né? Matamos a abelha. Geralmente quem faz isso, adivinha quem que é, né? O hominal, né? O hominal, porque ele ganha mais inteligência, mas não necessariamente uma conexão com o divino. Ele está nesse processo. Por isso ele está num planeta de provas e expiações, como nós estamos, e é o elemento que tem o livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que ele tem mais liberdade das suas ações, ele sofre as consequências dos seus atos, porque ele é responsável pelos seus atos, né? Então, o ser humano é o único que é responsável pelos seus atos, de forma direta. Não quero entrar no assunto de migração planetária e tal, né, para a gente não sair daqui do assunto. Mas existe uma consciência regente desse equilíbrio que forma a natureza. Se tivesse primeiro o reino animal antes do reino vegetal, havia possibilidade? Não. Não haveria, né? Porque o animal precisa do alimento e o único reino que consegue transformar luz solar em energia ATP, né, energia, é o reino vegetal. Os animais em cadeia primária precisam comer folhas, né, vegetais. E aí os outros que são carnívoros comem esses animais que comem as folhas. Então, se tivesse o reino animal antes do vegetal, não tem essa possibilidade, não tem como isso acontecer. Então, há uma regência por exemplo, a onça pintada, né, no Pantanal. Se tirar a onça pintada do Pantanal, morre um monte de espécies de vegetais. Ela come vegetal? Não. Mas a capivara que a onça come o vegetal. E aí, imagina, sem a onça, o único predador natural da capivara, ali, o maior predador da capivara no Pantanal, tirou a onça, vai ter capivara para todo lado. E elas vão acabar com um monte de espécie vegetal, porque elas precisam comer. Então, você vê, se tirar um elemento equilibrador ali da criação da natureza, muda toda a cadeia. Né? Se a gente destruir um planeta no nosso sistema solar, muda todo o sistema solar. Ele tem que entrar em novo equilíbrio. E isso já aconteceu, inclusive, né? Tinha um planeta entre Marte e Júpiter, que hoje forma um cinturão de asteroides ali, que era um planeta. Quando isso aconteceu, é uma outra história, né? Mas quando isso aconteceu, o próprio sistema solar teve que se reorganizar. Muito antes do homem, como é hoje, estar na Terra, né? Então é assim que funciona. Então a mãe natureza rege a mãe terra, né? Os elementos da mãe terra criando um equilíbrio de vida ali, né? Então uma consciência ativa sobre nós temos uma livre escolha dentro de um patamar, mas não é superior da mãe natureza, senão nós morremos, né? Por exemplo, uma célula do nosso corpo, quando entra uma bactéria, um vírus, existe uma lei no nosso corpo que vai lá, manda os glóbulos brancos lá, né, os fagócitos, por exemplo, atacar essa bactéria e vírus para que não haja um desequilíbrio no organismo, para que a pessoa não adoeça e morra. Né? Quem que rege essa lei? A célula lá não conhece quem é o regente dessa lei. Mas se for no meu corpo, sou eu. Eu sou o Deus no meu corpo, vamos dizer assim, né? A mãe natureza
é a consciência sobre o planeta Terra, né? E no cosmos, nas leis do cosmos, acontece também a mesma coisa. Também a mesma coisa, né? Então, há uma variação de frequência. Ah, interessante isso que eu trouxe aqui, ó. Olha o que diz aqui. A variação da constante alfa foi detectada como uma continuidade ao longo do espaço, o que daria uma espécie de eixo preferencial para o universo. É como se houvesse um eixo magnético universal atravessando todo o universo observável, da mesma forma que há um eixo magnético de polo a polo na Terra. Existem leis dentro do cosmos que são semelhantes às leis que regem o nosso organismo. Então, é como se existisse, e tá? Eu estou falando como existisse para não ficar muito fora da ciência, né? Mas existe uma consciência superior que rege uma consciência inferior. Então, sempre tem uma mente ativa que é superior regendo uma mente passiva inferior. E assim há o equilíbrio de vida no micro e no macro que a gente estava vendo. Então, as características de uma mente feminina, passiva, é mais receptora, gestacional, é mais maturadora, é mais desenvolvedora. E a mente masculina, que é ativa, é mais geradora e criadora, tem mais magnetismo influenciador, né? Ela, tipo, dá o start. E todo o outro trabalho vem da parte feminina. Por exemplo, o homem, o masculino, né, no corpo, vamos falar no corpo, porque para a gente ter parâmetro, o homem joga o sêmen no feminino. Mas quem que desenvolve a nova criação? É toda mulher, todo o princípio feminino. Né? Então, o masculino só dá o start da criação, e o feminino é que é o gestacional, maturador, desenvolvedor, igual no átomo. O núcleo fica paradinho ali, fazendo uma pequena vibração, e o elétron lá botando, né? Girando a 1 milhão, uma expansão enorme, muito mais expansivo, muito mais com muito mais manifestação, desenvolvimento, maturação gestacional mesmo, né? O princípio masculino tende a ser mais comum em homens, assim como o princípio receptor tende a ser mais comum na mulher. Sem dúvida, né? Isso não, eu coloquei aqui que tende a ser, não quer dizer que é. Por exemplo, num casal, às vezes o princípio que sobrepõe mais, o princípio masculino que mais sobrepõe está na mulher do casal e não no homem. Mas por que esse casal dá certo? Porque tem o equilíbrio do contraponto. Né? Quando um está mais ativo, o outro é mais passivo. Quando um dá o start, o outro ajuda a desenvolver. E assim vai. Né, eu conheço alguns de vocês aqui que estão e é perceptível nisso. E no meu casamento também tem isso, né? Muitas vezes o homem tem aquela ideia muito legal, mas quem que vai fazer acontecer? A mulher, né? E às vezes a mulher tem aquela ideia. Toda vez que o princípio ativo está sempre no masculino. E o princípio passivo, que não é pior, pelo contrário, é o que faz acontecer, é o gestacional, é o que desenvolve a coisa, é o princípio feminino. E às vezes isso acontece dentro de nós mesmos, né? Quando a gente está muito ativo, nosso princípio masculino, a gente tem ideias maravilhosas, mas não executa nada. Né? Não executa nada. Agora, quando a gente tem muito o princípio feminino, assim, está desequilibrado isso na gente, a gente é muito passivo às ideias que vêm de fora, imagina e fica naquela coisa maravilhosa, mas também não faz nada, fica só, nossa, mas será? Né? Tem sempre aquela coisa passiva, não tem aquela coisa da ação inicial, né? Do start inicial. Então, o princípio masculino, ele só é bom, né? Seja em mim, em você, em quem for, quando a gente tem esse equilíbrio. Tem a ideia, mas coloca
planejamento, mas executa, porque senão ela fica só na imaginação e no sonho perdido, né? Então, é muito mais característico, né, do masculino algumas atividades, como, por exemplo, quando a gente olha assim, hipnólogos, tem mais masculinos ou femininos? Não é que não tenha mulheres, mas normalmente são mais homens. É uma tendência, né? Que nem a gente falou, é uma tendência. Regentes de orquestras, que é o regente, né? O que comanda. Normalmente são homens, né? Oradores, né? Pastores, pregadores, normalmente são mais homens, porque essa é a característica do masculino. Já no feminino, tem uma tendência de ser mais organizador na execução, né? Tanto de pessoal, de ambientes, de acolhimento, de tudo que for de execução em geral, o feminino tem uma tendência a ser melhor. E isso é lógico para vocês? Não. Faz sentido ou não? Pode mexer com a cabeça aí para. Faz? Faz, não faz? É só a gente observar, não é? Que há uma tendência. Claro, toda regra tem exceção. Óbvio que tem mulheres que são regentes de orquestras, hipnólogas, oradoras, tem excelentes, claro. Mas, no geral, tem mais homens do que mulheres. Assim como na parte de execução, de fazer acontecer. Por exemplo, assim, ó, vamos fazer uma festa, né? Organizar um evento. Vamos organizar um evento. O homem, muitas vezes, não. Ele tem a ideia de organizar um evento e marca o local e faz tudo. Mas, assim, a execução da organização dos enfeites, do ambiente, normalmente está em papéis das mulheres. Elas tendem a ter uma execução muito melhor. O princípio feminino tende a executar e fazer acontecer de forma melhor, né? Geralmente o homem tem a tendência de ter ideias, né? E colocar para fora mais bonito, mas quem faz mesmo é o princípio feminino. E há uma tendência de ser mais homem e mulher nessas funções. E aí eu até coloquei uma foto de uma plantinha aqui, uma foto de uma plantinha que também expressa o masculino e o feminino, né? Por exemplo, na Terra, como é que a gente poderia ver essa planta, esse brotinho de planta e encontrar o masculino e o feminino ali? Vamos pensar junto, né? Olhando assim essa plantinha, do que uma planta nasce, né? O masculino fertilizante e um feminino elemento? Ó, lembra que o masculino dá o start da vida. O masculino é a semente e o feminino é a terra. Isso, exatamente. Porque o masculino é o start. Ele é que nem o sêmen, ele joga a semente. Como se fosse um pólen? Como se fosse um pólen. Tem o xilema e o floema, inclusive, né? O masculino e feminino da planta. Então, o masculino, ele joga a semente ali. Mas quem que gestaciona, quem que faz a árvore acontecer, que dá nutrientes para essa árvore se desenvolver, crescer e dar novos frutos? Feminino, o elemento, a O terra. elemento feminino, terra. O elemento feminino, terra, no caso da vegetação, da planta, né? Dá para identificar bem, não dá? Então, não importa para onde a gente olhe, em todo o cosmos, na Terra ou dentro de nós, nós vamos enxergar o gênero masculino e feminino. E a maior ideia disso é justamente como união de desenvolvimento e criação. Vocês nunca imaginaram assim, né? Vamos dizer que a gente fosse, que existisse só Deus.
só o Criador na Terra, né? E ele criasse elementos iguais, né? Não haveria como desenvolver, já falamos isso no começo, né? Então, o mais importante agora é saber se ficou claro isso, que o masculino e o feminino são a própria polaridade, elementos que se diferem, se unindo para criar um novo elemento para o desenvolvimento. Quando a gente fala em corpo, ele é passivo ao espírito, que é o que dá vida, o que dá vida ao corpo? O espírito, né? Senão, se a gente só olhar só o corpo sem o espírito, é a pessoa no caixão, ou qualquer ser morto, né? Então, o que dá vida ao espírito, o que dá vida à matéria é o espírito. Então, o elemento ativo é o espírito. Mas quem que faz evoluir esse espírito? A experiência material, que é, por exemplo, num corpo, ou numa árvore, ou na minhoca, ou na célula, num ser unicelular, como uma bactéria, ou uma célula, se a gente olhar para uma célula e um ser unicelular, eles são muito semelhantes. Cada corpo nosso tem 40 trilhões de células. E mais ou menos o mesmo número de bactérias vivendo no nosso corpo, né? Porque tem muitas bactérias benéficas que protegem contra as maléficas, inclusive, né? Até ia lembrar do nome de uma, não estou me lembrando aqui, mas não é importante. Então, se a gente pensar, o nosso próprio organismo é um universo de vida. Universo de vida onde a lei está agindo. Todas essas leis que nós falamos, né? Essas 7 leis, estão ali agindo em pró do desenvolvimento. Existe uma mente superior, por exemplo, se eu falar da minha célula, existe um regente superior, que é o meu ser Felipe, né? Aqui eu, vivendo, regendo essa vida na célula, que se une com outro elemento ali, criando... O que é a fecundação? É a própria célula masculina com a célula feminina criando e desenvolvendo um novo ser. Então, o espírito é o elemento ativo, cai no elemento passivo, que é o corpo, e a junção dos outros, sempre, todas as vezes a gente falou aqui, o que é mais importante a gente saber, que a junção de um com o outro é o elemento que dá a criação e o desenvolvimento, ou seja, a evolução. Então, o espírito não pode se desenvolver se ele não... Ninguém, que nem dizia Jesus, ninguém subiu ao céu senão o que desceu dos céus. Ninguém pode evoluir espiritualmente se não tiver uma experiência denso-material. E a gente falou também que eu não posso ser quem eu sou hoje sem as minhas vitórias sem as minhas experiências do passado. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu espero que tenha ficado claro aí a ideia. Eu achei que até ia dar um pouquinho mais de tempo. Acabei correndo com medo que não desse tempo e corri demais. Vocês queriam acrescentar alguma coisa? O que acharam? Muito importante, né? Não ficou alguma coisa clara também? Eu gosto quando pergunta assim, mas como que funciona tal coisa? Assim, aquelas perguntas assim, bem loucas. Eu tô, tu já até adivinha, né? Eu tô aqui ainda na parte do ego, sabe, Fê? Do eu sou e do ego. Para mim, a parte masculina e feminina disso tá ainda se reconhecendo dentro desse contexto. E eu tô aqui imaginando, quando eu penso no ego e com o feminino e o masculino, e aí você vem com um dual que eu acho que são aspectos parecidos, isso para mim ainda está meio
tá meio, porque quando eu penso no ego, eu penso no aspecto masculino, que é uma parte mais existencial. E quando eu penso, até anotei aqui, quando eu penso no feminino, é o estado, o eu. Mas aí também existe o eu, que também é o masculino, e o ego, que também é para a parte do feminino. Isso é meio confuso porque tá um ser dentro do outro. Vamos falar Aham. sobre isso aí então. Pô, show. Baita coisa que tu tá falando assim que dá a oportunidade de a gente explicar. Uhum. Então, existe o eu, o livro acho que comenta inclusive sobre isso. Existe o eu e o mim. Sim, O no eu livro. e o mim, eles não são a mesma coisa. Eles são coisas complementares, porque o eu é o ativo, o masculino, e o mim é o feminino, que é isso que você acabou de falar, né? Você expressou muito bem. Porque o ego, existe o ego em vários patamares, né? Existe o verdadeiro ego, que é o espírito, que é a unidade espiritual, como se fosse o búdico, né? Como se tivesse um núcleo existencial, mas os periféricos englobassem um outro ser. É como eu com as minhas células. Ô, Eu, Felipe, tinha um Só que terminar tinha esse raciocínio, passado. peraí. Segura aí, Brenda, Ah, só para entender essa ideia. Então, o que a gente estava falando? O espírito é o eu. A manifestação no corpo é o mim. É a personalidade. Só que essa personalidade também representa o falso ego. Não deixa de ser o ego. Porque, assim, a personalidade tem várias faces, né? Não estou falando de várias vidas que a gente viveu. Dentro de uma vida, a gente tem várias faces, como eu sou com meu filho, como eu sou no meu trabalho, são vários arquétipos do ser que formam o mim. Mas o eu verdadeiro é o espírito que está ali. Então, o eu é o ativo masculino e o passivo é a experiência material, entendeu? De cima e de baixo. E aí, não era isso que tu estava falando? É, isso aí. Desculpa, Brenda, é só para terminar não, o raciocínio. não, eu ia dizer que tu tinha passado um slide com eu e o mim ali. Eu A gente passei? não chegou a ver. Sim, a gente não chegou a ver, mas eu vi que tu passou ali. Ah, que bom que você perguntou. Começo. Então, peraí, que eu vou achar. Como é que eu não vi isso? Ah, sim. Sim. Eu pulei e depois não voltei nele, né? É, exatamente. Mas agora, com a pergunta da Lu ali, a gente falou sobre ele. Então, é mais ou menos os arquétipos, né? Por exemplo, o meu arquétipo mim, né? Que é a minha personalidade mim hoje, ela é baseada, tudo que eu penso, sobre tudo que eu analiso, é baseado no meu subconsciente, no meu sistema de crenças, né? Então, por exemplo, um ocidental para um oriental, isso já muda. De um país para o outro, com a sua cultura diferente, o mim é diferente. Mas a origem do eu é a mesma. Né? É um espírito que está ali, o outro é um espírito também. Se esse mesmo espírito, numa nova experiência, nascer, se a gente nascer lá, sei lá, vamos nascer na Índia lá, né? O sistema cultural é outro, é budismo e hinduísmo, a cultura religiosa lá. Então, todo o sistema de crença vai ser formado naquela novo arquétipo, naquela nova experiência do mim. Mas o eu, quando sai desse mim, né, dizer, quando morre, e toma consciência no seu plano mental de forma mais ampla, vê, muda de acordo com as suas possibilidades mais proveitosas para um desenvolvimento, né? É a mesma coisa que acontece no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, como a gente se porta em determinada situação com um objetivo tal, né? No trabalho, na família, numa festa, uma coisa mais formal e assim por diante. Se eu estou consciente dessa minha posição e desse meu comportamento dentro de um objetivo legal, eu estou com a minha
com o meu gênero masculino ativo, mais consciente. E aí o meu gênero feminino consegue gestacionar, ou seja, criar esse arquétipo de forma favorável ao meu eu superior, que seria o espírito. Então, a experiência da vida, quando ela não é consciente, não uso a consciência para tomar meus atos e as minhas escolhas, tal. Por exemplo, eu não tenho caráter moral de ser honesto com o meu amigo, com o meu parceiro de trabalho, com a minha parceira, com o meu parceiro de vida. Eu sou, por exemplo, traio sexualmente o meu parceiro ou a minha parceira, vamos dizer assim, né? É comum, mas quem está manifestando isso aí? É o mim, né? A pessoa, o corpo está sobressaindo sobre superior, porque eu estando no corpo, eu vou ter desejos. O corpo vai me chamar, porque o que o corpo quer? Transferir DNA ao máximo de pessoas possível para poder sobreviver e passar o seu DNA para o mundo, né? E outra coisa, né? A parte ativa, entre a interação rege o ego e a minha personalidade. Quando eu falo de ego, eu estou falando do ego superior, a unidade da alma é, Tava cortando aqui para mim. Vamos ver se ele vai conseguir voltar, né? Sim, ele escreveu aqui. Ele vai abrir uma nova para finalizarmos. Então temos que sair e entrar de novo, eu acho. Uhum.